Fala galera do canal Manual da Enfermagem. Hoje vim trazer aqui um vídeo de alegria, um vídeo fantástico para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar do fim da Covid no Brasil. Será se vencemos mesmo a Covid? Será se vencemos essa árdua pandemia aí que teve em 2020? Vamos saber tudo nesse vídeo, se a gente está vencendo ou não, se as vacinas estão sendo efetivas, se ainda pode ocorrer mutações no vírus. Então, se você quer saber tudo, se a gente vai vencer ou não a pandemia, fica até o final desse vídeo que você vai, saber de tudo. Sabe-se que o Covid-19 ainda apresenta algumas ondas em alguns países, né? Tem países que sobem algumas ondas, alguns picos de transmissões altos, outros países não. Então, ainda é muito previsível a gente dizer que a pandemia realmente acabou, porque durante essas ondas pode sim ocorrer algumas mutações. Mas vocês observam que sim, é uma esperança para o final árduo dessa pandemia. Então, será que a gente está realmente vencendo? As vacinas realmente estão sendo efetivas? O que eu posso te garantir aqui é que o Brasil está dando um show em relação à vacinação. A aceitação da vacinação aqui entre a população é muito grande. A população do Brasil está aceitando muito a vacinação. Diferentemente de alguns países como os Estados Unidos, né, que ainda teve uma onda alta de transmissão, principalmente dentre aqueles que não foram vacinados. Ou seja, uma parte da população dos Estados Unidos não tem uma boa aceitação da vacina. E aqui no Brasil a gente está dando um show, a população está dando um show em aceitação das vacinas. Sim, o Brasil demorou muito, mas muito para comprar as vacinas. E isso que tornou a gente ficar um pouquinho atrás na vacinação em comparação aos outros países. Vocês observam que a partir do momento que começaram a comprar as vacinas, veio comprando em grandes quantidades em todas as regiões do Brasil, assim avançando cada vez mais em uma alta velocidade a vacinação no nosso território. E sim, o Brasil aqui é um dos países que apresenta a maior taxa de aceitação das vacinas. Cerca de 95% da população estão aceitando bem a vacina, querem sim ser vacinados. E sim, temos países que estão bem à nossa frente, como Inglaterra, Israel, o próprio Estados Unidos, que mesmo tendo essa má aceitação em algumas partes da população, ainda assim está bem na nossa frente em relação à vacinação. O Brasil ainda se encontra um pouco atrás desses países, porque aqui até um certo tempo, o tempo entre as doses estava muito grande, né? Estava ainda em 3 meses, 12 semanas. Então isso acabou atrasando um pouquinho. Alguns países já encurtaram esse tempo da segunda dose, né? Então esses países que encurtaram esse tempo, avançando ainda mais na segunda dose. No momento desse vídeo, o Brasil em relação à primeira dose está chegando a cerca de 80%, 75% a 80% da população vacinada com apenas a primeira dose. Porém, a segunda dose teve esse atraso justamente por essa diferenciação entre as doses, esse tempo maior entre as doses. Então a gente ficou um pouquinho atrás na segunda dose justamente por essa aplicação mais distante, esse tempo mais distante. Porém, agora a gente está encurtando esse tempo, porque chegou a bendita variante Delta que está preocupando vários países. Alguns países subiram o número de casos por conta da variante, mas vocês observam que esses países não teve um número alto de mortes. E isso que evidencia que as vacinas estão sim sendo efetivas. A vacina ela não vai te impedir de você ter o coronavírus, ela vai te impedir de você ter formas graves. Isso foi observado bastante em países que teve essa terceira onda, né? Teve um pico maior de transmissão, mas o número de mortes não aumentou como nas ondas passadas. O que preocupa as autoridades é em relação ao nível de transmissão, porque a gente sabe, quanto mais transmitir o coronavírus, mais chance tem de surgir novas mutações que possam sim prejudicar a vacinação. Porém, graças a Deus, até o momento desse vídeo, ainda não apareceu uma variante que esteja prejudicando a vacinação. E sim, tem pesquisas que evidenciam também que a primeira dose, que foi a grande parte já aplicada aqui no Brasil, já produz sim uma grande resistência ao combate do coronavírus. Mas a gente sabe que a proteção total, uma proteção maior, vem com a segunda dose. Então, se você tomar a primeira dose, vai lá, busca, corre atrás, não perde para você receber a sua segunda dose, porque é bastante importante para vocês terem essa proteção maior contra essas variantes, que sim, as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, como a Pfizer, a AstraZeneca, elas têm um índice maior de efetividade sobre a variante
Delta e sobre a Coronavac, né? Ainda está saindo pesquisas aí no nosso mundo sobre a relação dela com a variante Delta, se ela é mesmo efetiva. Alguns estudos sim já demonstram que ela é efetiva contra a variante Delta, outros ainda estão em análise, então ainda há uma incerteza nesses estudos se a Coronavac é efetiva ou não. Vamos falar do nosso Brasil. Como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, né? Alguns pontos que a gente já falou, que a vacinação em massa, como eu falei, demorou para chegar a vacina, mas quando chegou, a vacinação acelerou bastante. E ainda teve a aceitação muito boa da nossa população. A nossa população brasileira aceitou bastante as vacinas. E algumas cidades ainda reforçam também as medidas sanitárias, né, como distanciamento social, como o uso de máscaras, de álcool em gel. Essas medidas, junto com a vacinação, está fortalecendo, né, nossa população a não ter novos casos. Os novos casos estão cada vez reduzindo e sim, estamos com as melhores médias em comparação ao ano passado. No ano passado a gente abriu o mercado e quando a gente abriu, houve a ocorrência da segunda onda. Nesse ano a gente já demonstra essas efetividades das vacinas por conta que o mercado está aberto, teve mais esse relaxamento social, mas os números de casos não apresentam aumento em comparação ao ano passado. Isso demonstra a efetividade das vacinações. E sim, isso é um sinal de esperança para a gente, para nosso Brasil, que estamos avançando na reabertura do mercado, estamos avançando no relaxamento das medidas e os números de casos não estão aumentando. Em comparação a alguns países, como os Estados Unidos, que teve a restrição do uso de máscara, retiraram o uso de máscaras, ocorrendo um grande aumento de número de casos. Mas vocês podem observar lá que teve essa crescente do número de casos, mas não ocorreu o crescente número de mortes. Isso demonstrando cada vez mais a importância da vacinação. Que as mortes que ocorreram lá, há dados que demonstram que foram pessoas não vacinadas. Então, isso demonstra que sim, é um sinal de esperança, que sim, estamos vencendo a pandemia. E a gente deve ainda manter as medidas sanitárias, né? Como o uso de máscara, é bastante importante, lavagem de mãos, o distanciamento social, porque ainda assim pode surgir variantes, né? Mutações do vírus que podem danificar a efetividade das vacinas. Mas já é um sinal de esperança essa vacinação por conta da demonstração da redução do número de internações e o número de mortes. E nosso Brasil aqui está dando um show em relação a isso, os índices mostram isso. A gente nesse ano está com índices menores da pandemia. O índice do Brasil está menor em comparado ao ano passado, em relação ao número de mortes e em relação ao número de casos. Então ainda não podemos relaxar totalmente. Devemos sim manter o cuidado. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, que isso ajuda bastante aqui o crescimento do canal. E deixa aí seu comentário o que vocês acham, se vencemos ou não a Covid-19. Me chamo João Victor e vou ficando por aqui. Um grande abraço.